Nesta semana nós vamos continuar o estudo da aliança abraâmica, ou seja, a aliança feita com Abraão. O título da lição dessa semana são Filhos da Promessa. Deus fez promessas para Abraão. Promessas para Abraão para aquele tempo presente e também promessas para o futuro, promessas universais. Falando em promessa, irmãos, eu me lembro de que minha mãe sempre dizia uma frase: promessa é dívida. Ou seja, promessa é um compromisso. Ela queria dizer o seguinte: não faça promessas que você não poderá cumprir. Promessa é uma coisa importante. E o Senhor fez promessas importantes para Abraão e para os seus filhos. Quem são, afinal, os filhos da promessa? A promessa de Deus, ou seja, a promessa de salvação, a promessa divina, é um tema central da Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento. Nós encontramos as promessas de salvação, as promessas evangelísticas, no Velho Testamento e também no Novo Testamento. As promessas de Deus confortam a alma, elas fundamentam a nossa fé. Ao sabermos das promessas de Deus e sabermos quem é Deus, como estudamos na lição da semana passada, nós ficamos tranquilos. Elas fundamentam a nossa fé. Tem um texto que eu quero ler com vocês que está na nossa lição. É um texto de Ellen White no livro Minha Consagração Hoje. Lá diz assim: apossai-vos das promessas de Deus. Depois, ao sobrevirem provações, essas promessas vos serão como fontes do conforto celestial. Uma coisa é certa, irmãos, nós vamos ter provações nesta terra, nós vamos ter provações dos diversos tipos. Provações materiais, provações de relacionamento, provações espirituais. E a maneira de nós estarmos tranquilos, a maneira de nós termos conforto no meio das provações, é nos lembrarmos das promessas de Deus. Os irmãos devem ter em casa, como eu, aquela caixinha de promessas, lembra? Que você tira o versinho e lá você encontra promessas de Deus. Mas a promessa fundamental de Deus, irmãos, é a promessa de salvação. Essa promessa foi dada lá em Gênesis 3:15, aos nossos primeiros pais, quando da ocasião da queda. A semente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, de Satanás. Mas ainda lá na promessa diz assim que haveria uma inimizade entre os crentes e os incrédulos. Uma incompatibilidade entre crentes e incrédulos. Aqueles que temem a Deus e os que não temem a Deus. Essa promessa, irmãos, era uma promessa messiânica. Era uma promessa que apontava para o Senhor Jesus Cristo. A semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Para Abraão, bom, lembra-se, essa promessa foi para Adão e Eva, depois houve as promessas para Noé, mas agora a promessa para Abraão, quando o Senhor escolheu um povo. Escolheu um homem para que originasse um povo especial, um povo que representasse a Deus. Veja lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 2, diz assim: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Veja, irmãos, as promessas de Deus. Eu vou te engrandecer o nome, vou fazer de você uma grande nação, você vai ser abençoado. No outro texto da Bíblia nós encontramos lá que ele vai ter um território, e esse território seria desde o rio do Egito, ou seja, desde o rio Nilo, até o Eufrates, na Mesopotâmia. Era esse o plano de Deus, era essa a aliança com Abraão. Mas essa, irmãos, era uma aliança ali para aquele tempo. Para aquele tempo, para aquela época, 2000 anos antes de Cristo, ou 1500 anos antes de Cristo, quando já na época de Moisés, quando foi efetivada essa posse do território.
Mas veja lá, irmãos, o livro, o capítulo, o verso 3 de Gênesis 12, verso 3, diz assim: abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora veja, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao propor a aliança para Abraão, o Senhor estava propondo uma aliança para toda a humanidade, não somente para Abraão e o povo que se originaria dele, o povo hebreu, mas para toda a humanidade, todas as famílias da terra, independente de origem étnica. O Senhor estava propondo salvação. As promessas de Deus sempre procuram propor a salvação, sempre propõem a salvação para os seres humanos. Foi assim para Adão, foi assim para Noé, foi assim para Abraão, foi também para Moisés, como vamos ver ainda nas próximas lições, foi para Jeremias quando falou da nova aliança. As propostas de Deus, irmãos, a aliança de salvação de Deus, são para nós hoje. A proposta da aliança de Deus é para o irmão Lauro, é para a irmã Thaís, é para o irmão Alberto, é para a Zulmira. As mesmas promessas de salvação são propostas para nós hoje, para os nossos contemporâneos hoje. É uma promessa de salvação. É o Evangelho eterno. E qual é o Evangelho eterno? O que é o Evangelho? Evangelho é as boas novas da salvação. Por que ele é eterno, irmãos? Ele é eterno porque desde antes da fundação do mundo, ele já estava previsto na mente de Deus para ser implantado quando necessário para buscar a salvação de homens e mulheres. Nesta semana, nós vamos estudar novas características, algumas características desta aliança, desse evangelho eterno. Os detalhes da aliança com Abraão. Especialmente vamos estudar características messiânicas, ou seja, aquelas que dizem respeito à promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas que dizem respeito ao evangelho eterno, à salvação de todas as nações, a bênção de todas as famílias da terra. Sabe, irmãos, quando fala isso, todas as famílias da terra, eu estou incluído. Eu sou uma dessas famílias da terra. Você é uma dessas famílias da terra. E o Senhor já a Abraão estava falando assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos estudar ainda nesta semana e na semana que vem sobre a aliança de Abraão. E vamos ficar felizes, irmãos, em saber que Deus já se preocupava conosco, com todas as famílias da terra, quando propôs, 2000 anos antes de Cristo, a aliança para Abraão, que foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Vamos então estudar com prazer a lição dessa semana, para aprender um pouco mais das características evangélicas, das características de salvação da aliança feita com Abraão.